Você tem algum arrependimento na vida? Você já tomou alguma decisão, já fez ou deixou de fazer alguma coisa que vira e mexe, você fica pensando sobre aquilo e às vezes até se culpando daquilo? Será que existe um jeito mais leve de pensar sobre o arrependimento? Talvez esse arrependimento seja uma ilusão sua sobre como a vida funciona. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim. Quem nunca se arrependeu de alguma coisa na vida? Esse é o tipo de emoção que qualquer ser humano experimenta, seja uma, seja várias vezes na vida, às vezes várias vezes no dia. E essa emoção, ela pode ser tão potente que pode consumir a vida de uma pessoa. Por isso, essa é uma emoção que a gente precisa olhar com muito cuidado nessa jornada. Existem arrependimentos que podem gerar um peso enorme e a pessoa carregar aquilo com ela durante a jornada dela na vida inteira. E carregar uma emoção dessa, com certeza, é uma carga que vai gerar muito sofrimento. Arrependimento é inclusive uma das emoções que pode nos tirar dos eixos. Quem nunca se pegou fazendo uma coisa que gostava, desfrutando de um momento da vida e de repente surge aquele pensamento que traz aquela lembrança daquela decisão que foi tomada e de repente você é tomado pelo arrependimento. De repente você sente aquele peso junto com aquele pensamento, junto com aquela lembrança. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, que é fundamental aqui para esse canal, é que se essa é uma emoção com tanto poder e é uma emoção tão comum que nós vamos experimentar várias vezes na nossa vida, a gente precisa olhar com muita atenção para ela. A gente precisa aprender a lidar melhor com ela, para que a gente não seja consumido por essa emoção, para que a gente não arraste ao longo da nossa vida, às vezes, o peso de uma decisão que a gente tomou. A gente precisa aprender, então, já que existe essa emoção, que é tão desorientadora e pode ser muito pesada, como é que a gente pode lidar com mais leveza com ela? Existem várias formas da gente olhar, encarar e aprender a lidar com ela de uma forma mais hábil, de uma forma mais leve. Hoje a gente vai explorar apenas uma dessas formas, uma dessas modalidades da gente ganhar mais clareza com relação a essa emoção e talvez conseguir lidar com um pouco mais de leveza, entendendo o que realmente está por trás do arrependimento, o que realmente envolve estar arrependido por alguma coisa. E claro, em outros vídeos a gente vai explorar essa mesma emoção usando outras lentes. E como tudo na vida, quanto mais lentes a gente tiver para enxergar, melhor a gente vai enxergar. Quanto mais visões a gente tiver, quanto mais plural for a nossa visão de mundo, melhor para a gente, porque a gente pode observar de vários ângulos a questão e escolher aquele ângulo que seja o ângulo mais leve, que seja o ângulo que permita que a gente viva a nossa vida com mais leveza. Vamos pensar junto. O arrependimento, ele costuma ser fruto de uma decisão que a gente toma. Essa decisão, ela implica em uma ação ou uma inação e essa ação ou inação gera um resultado. E esse resultado, no nosso julgamento, é ruim. A partir do momento em que a gente tomou uma decisão e que isso levou a um resultado que a gente está julgando como resultado ruim, a gente para e avalia. Depois desse resultado, olhando para essa decisão, a gente pensa, deveria ter feito diferente. E aí vem o arrependimento. A gente tem então basicamente dois elementos, a decisão e o resultado. E a primeira coisa que a gente precisa parar e pensar aqui, que a gente inclusive já explorou em outro vídeo nesse canal, é sobre a nossa incapacidade, especialmente a curto e médio prazo, de avaliar o quão bom ou ruim é determinado resultado. Aquele resultado que parecia no curto prazo ser um resultado ruim, a gente passa a ter clareza só no longo prazo que, na verdade, aquele foi um resultado excelente, que nos colocou numa situação
muito melhor do que a situação que a gente estava antes. Mas vamos lá, o que a gente vai explorar aqui hoje é um pouquinho diferente do que a gente explorou nesse vídeo anterior. Quando a gente se arrepende porque a gente avalia um resultado que se deu depois da tomada de decisão. Ou seja, depois que nós agimos ou deixamos de agir e aconteceu aquele resultado, a gente olha para aquele resultado que está depois da tomada de decisão, olha para aquilo e pensa, isso aqui foi ruim, e aí eu me arrependo daquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem um conjunto de informações sobre aquela situação, a gente tem um conjunto de sentimentos, como a gente se sente com relação àquela situação, e aí a gente reúne esse conjunto de informações que a gente tem naquele momento e com base nelas a gente toma a decisão. É com base nas informações que a gente tem naquele momento e só naquele momento é que a gente vai escolher e decidir que ação que a gente vai tomar naquela situação que a gente está enfrentando. Agora, se a gente está avaliando o resultado da nossa ação, a gente precisa ter clareza que qualquer informação relativa ao resultado são informações que nós não tínhamos no momento em que a gente tomou a decisão. São informações que não estavam disponíveis quando a gente estava enfrentando a situação. São informações que não estavam presentes no momento em que a gente escolheu o que a gente escolheu. E o que isso tem a ver com arrependimento? Naquele momento em que eu tomei a minha decisão, em que eu refleti sobre as informações que eu tinha e fiz as minhas escolhas, eu agi buscando um resultado positivo, eu agi buscando acertar, eu agi com a intenção de acertar. Eu reuni todas as informações que eu tinha naquele momento, que estavam dentro das minhas capacidades e tentei fazer o meu melhor. Eu tentei fazer o que naquele momento eu achava correto. O que acontece depois dessa minha decisão, depois da minha ação, o resultado das minhas ações, tudo isso são informações que eu não tinha no momento que eu tomei a decisão, no momento em que eu agi. Isso é óbvio, mas também é muito simples e muito potente, porque aí está uma das principais causas do arrependimento. O arrependimento ele acontece na maioria das vezes quando eu avalio o resultado de uma decisão que eu tomei e avalio esse resultado como resultado ruim. E a partir daí eu penso que eu poderia ter feito diferente. Ou seja, depois do resultado, com informações novas, eu olho para o passado e penso, lá atrás eu poderia ter agido diferente. Lá atrás, sabendo o que eu sei hoje, eu poderia ter agido de outra forma. Só que lá atrás, você não sabia o que você sabe depois do resultado da sua ação. Se no momento que você tivesse tomado a sua decisão, você soubesse o que você sabe depois do resultado da sua decisão, é claro que você ia agir diferente. É claro que se você está tentando acertar, você vai incluir essas informações novas e tomar uma decisão diferente para que o resultado seja diferente, para que o resultado possa ser um resultado bom na sua avaliação. Mas não é assim que as coisas funcionam. Esse é um pensamento impossível. Quando a gente toma uma decisão e a gente só pode tomar essa decisão com as informações que a gente tem naquele momento, com o sentimento sobre a situação que a gente sente naquele momento em que a gente toma a decisão. Acontece que pensar dessa forma é extremamente comum. É inclusive um dos vieses que o nosso cérebro tem, uma das formas automatizadas que o nosso cérebro costuma funcionar para enxergar o mundo. Esse viés se chama viés de resultado e basicamente, em linhas muito gerais, significa que eu avalio uma decisão não com base no processo de tomada da decisão, ou seja, eu peguei as informações que eu tinha à minha disposição naquele momento, eu estava com intenção de acertar. Não, eu olho para o resultado, que é uma coisa posterior à decisão, e olhando para esse resultado, eu avalio a decisão. Ou seja, olhando para informações que eu não tinha, eu avalio
como foi tomada aquela decisão. É impossível pensar dessa forma. É impossível tomar uma decisão com informações que você não tem naquele momento. Então, se eu não sou capaz de viajar no tempo, se eu não sou capaz de voltar para o passado e dizer para o Marcelo do passado, olha Marcelo, vai acontecer isso e isso se você tomar essa decisão. Essas são as informações do futuro para você. Então não tem como eu me cobrar ou me culpar de como eu estou tomando aquela decisão naquele momento. Se naquele momento eu estou tentando acertar, se naquele momento eu estou avaliando as informações que eu tenho e fazendo o meu melhor, é só isso que eu posso fazer. Então, relaxe. Nem tudo, e aliás, quase nada está sob seu controle. A vida, ela é extremamente complexa. Quando a gente toma uma decisão, existem milhares de outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão influenciar essa decisão e nada está nas suas mãos, nada está sob o seu controle. Não tem como você se arrepender de uma decisão que você tomou com base numa informação de um resultado que está no futuro, porque você não sabia que as coisas iam acontecer dessa forma, você não sabia qual resultado iria acontecer. Então, pare de se cobrar com relação a isso. É impossível pensar dessa forma. É impossível você colocar a responsabilidade em você de uma informação que você não tinha no momento que você tomou a sua decisão. Se você tentou fazer o seu melhor, se você decidiu tentando acertar, relaxa, pare de se culpar. É só isso que você poderia ter feito naquele momento. Não se culpe se as coisas não saíram do jeito que você gostaria que elas tivessem saído, porque nem tudo vai estar no seu controle. Aliás, quase nada vai estar sob o seu controle. E quando a gente toma uma decisão, existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão influenciar essa decisão, e essas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo não estão sob o nosso controle. Então relaxa, você fez o seu melhor, não tem por que você se culpar. A vida é extremamente complexa. Existem milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo que vão influenciar não só as nossas decisões, mas também a nossa vida. Tire as lições que você tem que tirar e siga. Não carregue esse peso com você. Se a mesma situação aparecer, você vai decidir de uma forma diferente, com as lições que você tirou do aprendizado que você teve. Então, não se culpe. A única coisa que a vida espera de você é que você faça o seu melhor. Solte o peso dessa decisão e siga mais leve, porque você vai precisar estar o mais leve possível para enfrentar da melhor maneira possível as situações que vão aparecer para você lidar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal que está começando e precisa muito do seu apoio e vem junto comigo pensar essa jornada. Eu sou o Marcelo Assunção e esse é o Farolim.